apresentação e hoje eu resolvi trazer um tema para vocês um pouco baseado no que a gente tem visto nesses dias de pandemia aí. A gente tem assistido muita coisa pela TV, né? E o que está bastante evidenciado são as lives, são as pessoas, às vezes, fazendo seminários, colocando os seus pontos de vista, e, de uma certa maneira, isso é traduzido como a cultura que nós temos, né? Secular, principalmente secular. Claro que as nossas igrejas têm feito um bom trabalho, continuou os seus trabalhos, né? Acho que eu desconheço alguma igreja, para vocês terem uma ideia, do nosso presbitério, que não esteja transmitindo o culto online ou reuniões online, reuniões de oração, grupos pequenos, etc. Então, também continuamos a fazer isso. Então, se nós crentes pensarmos assim, eu só tenho disponível na TV as lives dos cantores, eu só tenho os seminários de filósofos falando acerca desse tema, eu só tenho cientistas falando sobre a questão da doença. Não é verdade. Nós temos também o nosso contraponto, nós temos todo o aspecto cristão sendo falado, sendo debatido. Para vocês terem uma ideia, não sei quem assistiu na semana passada, nós tivemos no programa aí Boas Novas da nossa igreja, né, a reunião que nós resolvemos fazer a todas as terças-feiras, o reverendo Hernandes, falando sobre a escatologia, né? Falando sobre o final dos tempos. Então, várias perguntas ali que nós colocamos para ele, e ele com muita propriedade, porque ele é um especialista no assunto, um dos pastores que mais fala sobre esse tema. Ele tem vários livros. Aliás, eu fiquei impressionado com o número de livros. Vocês alguém tem alguma ideia de quantos livros o reverendo Hernandes já escreveu? Alguma ideia? 50? Quem acha que é 50? Pode abrir o microfone aí, não bate papo agora, por enquanto. É por aí, é por aí. 50, Débora? Dagmar, desculpa. Eu acho que tem mais, viu, Marcelo? Mais, quanto, Marquinhos? Ele tá quase beirando 100, eu acho, viu? Tá bom, então não vamos enrolar mais. Reverendo Hernandes tem 148 livros escritos. Nossa. 148 livros escritos. Então, realmente é uma referência para nós, né, Reverendo Hernandes? Muito amigo, muito... Gosto dele também. Ele é uma pessoa que, não importa, ele prega... recentemente ele esteve lá no Pacaembu, não é Pacaembu, acho que foi no Allianz Parque, pregando lá naquela cruzada de evangelística, alguma coisa assim, o evento, não me lembro agora o nome, tinha lá 30 e tantas mil pessoas. Ele prega lá como ele prega numa congregação com 30 pessoas, 50 pessoas. Ele, dentro da agenda dele, ele podendo atender, ele vai. E, na realidade, bom, estou usando como exemplo o reverendo Hernandes, mas tem vários aí, o reverendo Nicodemos, os nossos pastores, muitos outros aí. Mas eu estou usando ele como referência, por quê? Porque ele tem participado de muitas lives, ele tem participado de muito material ao vivo aí, que debates, etc, etc. Semana que vem ele vai estar em outro, depois eu mando aí no grupo, ele vai estar numa conferência da CEPAL, que vale a pena ouvi-lo também. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu gostaria de trazer este tema para vocês, ou seja, nesses tempos aí de pandemia, a gente tem visto muita coisa
relacionada com a cultura secular, ou não. Nós temos assistido também as lives aí dos nossos cantores preferidos, ouvido também alguns filósofos, etc. Pelo menos é isso que nós temos que fazer, ou isso que nós temos para fazer, né? A gente não pode sair, não pode passear, não pode ir ao shopping, etc. Então, basicamente, a gente fica conectado aí na internet, fica conectado na televisão e assistindo filmes, assistindo essas coisas. Estou errado? Eu acho que a gente está fazendo isso, né? Correto? Então, vamos lá. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui que eu acabei de apresentar a tela, iniciar a transmissão, e alguém me diz aí se já está recebendo os slides. Já estão recebendo? Ainda não. Nada? Não. Ainda não, Marcelo. Espera um pouquinho, que agora acho que vai. Foi, né? Ou não? Sim, já está chegando. O que está escrito aí no título? Quando a cultura vira evangelho. Isso, exatamente. Então, eu queria trazer esse contraponto nesse momento aí. Eu estou falando muito contraponto, né, gente? Mas eu queria trazer essa questão, desses dois lados, ou seja, o lado cristão nosso, né? E um assunto bem relacionado com a ética cristã que nós temos, né? As coisas que nós cremos, aquilo tudo que nós cremos e o que o mundo nos traz, o que a cultura, né, do mundo nos traz. Primeiro nós vamos aqui pontuar um pouquinho o que é essa cultura, né, como ela é feita e depois então nós vermos essa questão. Olha só, o relacionamento nosso de cristãos com a cultura na qual estamos inseridos sempre nos representa um grande desafio, não é verdade? Ou seja, é um desafio, porque muitas vezes nós gostamos de determinada pessoa, nós gostamos da maneira como ela fala, mas às vezes ela fala alguma coisa diferente daquilo que as escrituras nos dizem, né? Ou então um cantor, né? A gente gosta dos cantores seculares. Eu particularmente gosto muito de rock, gosto muito de R&B, né? Rhythm and blues aí dos cantores americanos, esses cantores novos e tudo mais, gosto. Mas às vezes eu vou lá, vejo uma letra de uma determinada música e falo assim, puxa, isso daqui não tá muito legal. E eu gosto tanto dessa música, né? Então, existe esse desafio de nós cristãos nos inserirmos ou avaliarmos toda essa questão. Opções de como moldar-se à cultura, rejeitá-la, idolatrá-la ou tentar redimi-la como manifestações culturais tão ricas, variadas e envolventes, o desafio parece maior ainda. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, eu gosto tanto daquele cantor que tudo que ele for falar parece certo para mim, ou vai parecer certo para mim. Então, o cristão começa a ter este cuidado aí. Bom, como final aqui, afinal, nós cremos em Jesus como podemos nos relacionar com essa cultura toda. Então, é isso aí que nós vamos hoje debater um pouquinho aqui e ver. Cultura, olha só, é um conjunto de valores, crenças, práticas de uma sociedade em particular e inclui artes, religião, ética, costumes e maneira de ser, de se divertir, de se organizar, né? Nós, talvez aí puxando bastante para o lado da música, né? Nós gostamos de música. Quem não gosta de ouvir uma música, né? Claro que tem todas as modalidades aí, as formas, né? Os ritmos e tudo mais. A gente gosta mais de um ou de outro,
mas quem não gosta de ouvir uma boa música, né? Porém, uma parte de cristão costuma acrescentar-lhe uma característica: contaminação. Ou seja, alguns cristãos aí debatem justamente essa coisa, você ser contaminado por aquela cultura, por aquela manifestação de arte na tua vida, né? Não existe cultura neutra. Uma coisa é básica, isenta, pura, inocente. Toda cultura acaba abrigando valores contaminados, ou seja, valores que... Entenda que contaminados não necessariamente só uma questão ruim, né, para nós, mas entenda que nós somos muito influenciados por tipo de cultura, né? Se a gente for ver nos períodos, né, que nós temos aqui no Brasil de festas e tudo mais, toda festa tem algum tipo de cultura sendo manifestada fortemente aqui. Nós temos um grande desafio, nós crentes aqui, com a questão do carnaval. Então, durante o período de carnaval, é uma cultura, ela se esvai aí por todo o país, né, por todas as cidades. Não tem uma cidade que não tenha uma manifestação de carnaval. E com isso tem uma série de questões, tem músicas, tem as escolas de samba, etc, etc, etc. E muitas vezes nós crentes, às vezes, estamos fora, né, do que a gente chama, neste caso aí, né, de contaminação, a gente quer talvez uma distância. Mas, pegando uma questão saudosista e tudo mais, quem já não cantou, né, uma marchinha de carnaval? Né? Quem já não cantou uma marchinha de carnaval? Né? Então, é algo assim que está intrínseco dentro da nossa cultura e até mesmo afetando, né, ou sendo colocada para nós de uma forma até saudosista e tudo mais. Hoje eu nem sei se existe mais as marchinhas de carnaval, mas de uma certa forma existiram e foi um período aí que fazia muita referência à questão deste período aí do carnaval, né? Então, toda a cultura acaba abrigando esses valores, né? Cultura igual ao mundo. Não há dúvida que a gente não podemos deixar de fazer essa associação. Cultura é o mundo, né? O mundo em que nós vivemos, ele traz todo esse aspecto cultural. Poderíamos dizer que mundo compreende os traços da cultura humana que refletem a sua decadência moral, espiritual e o seu antagonismo em relação a Deus. Poderíamos dizer isso. Por isso que talvez algumas religiões são talvez até seitas e tudo mais, são tão radicais nesta questão que se abstêm totalmente no mundo. Se a gente for buscar, então, lá atrás, no início da igreja e tudo mais, não da igreja primitiva como nós conhecemos, mas talvez depois, quando ela se tornou a religião oficial de alguns países e tudo mais, né? Depois de Constantino e tudo mais, a gente começa a ver que os religiosos, eles buscavam o quê? Totalmente a reclusão. Eles ficavam reclusos nos seus mosteiros e tudo mais, para não ser contaminados com a cultura da população, com a cultura existente em cada lugar. Então, era realmente uma reclusão. Tanto os padres, freis e tudo mais, quanto as freiras, né? Lembram, a gente assiste os filmes mais antigos aí, a gente vê, então ela se tornou freira. E vai para um convento e fica lá trancafiada, obviamente, só vendo as coisas de Deus, né? Só trabalhando com as coisas de Deus, totalmente se abstendo deste mundo. Algum comentário? Alguém acho que abriu o microfone aí e gostaria de comentar? Acho que não, né? Podemos seguir.
1 João 2,15. Alguém abra 2,15 e 16. Alguém abra para mim e leia 1 João 2,15 e 16. Vamos lá? Alguém pode abrir? Se ninguém abrir, eu vou ler. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha só, são palavras fortes e duras, né? E a gente pode, talvez, resumir dessa seguinte forma. De acordo com João, né? As paixões carnais, a cobiça, a arrogância do homem marcam o mundo. Marcam o mundo. Portanto, o mundo é inimigo direto de Deus, razão pela qual os cristãos não devem amar nada considerado inerentemente mundano. Olha só, essa é a questão. Mas nós vamos caminhar. Calma lá, se você está tão preocupado com essa questão cultural do mundo, aquilo tudo que nós temos e podemos ser influenciados. Tiago também segue na mesma questão, o discípulo Tiago aí, né? Olha só, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que Tiago aqui deixa um pouquinho mais claro para nós essa questão de, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? Parece ser ou uma coisa ou outra aqui, né? Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Romanos 2, 12:2 e João 15, 18, 19. Por favor, lê 12:2 e depois outro, João 15, 18, 19. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso mesmo. João agora. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma. É João, desculpa, eu estou lendo Romanos. É João 15, já estou chegando lá. 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha só, então, esses dois trechos aí, esses dois, tanto Paulo, os Romanos, né, quanto o evangelista João, aí tocam nesse ponto relativo à questão do mundo, às questões mundanas, à prática do mundo, ou como nós podemos até dizer, aquela ética que não é cristã, aquela forma que não é cristã. Tanto é que Paulo aos Romanos, ele fala assim, não vos conformeis, né? E não vos conformeis, às vezes no primeiro momento a gente já talvez tenha ouvido bastante esta forma de dizer, mas no primeiro momento a gente fala assim, estou inconformado com esse mundo, eu estou lamentando este mundo, eu estou, não consigo entender porque o mundo está tanto assim. Na realidade, não vos conformeis aí, está querendo dizer até de tomar forma. Então, Paulo está dizendo para nós não tomarmos forma deste mundo. Então, não adianta só não nos conformar no sentido de ser um inconformado,
mas é não tomar forma, porque muitas vezes somos inconformados com determinadas questões do mundo, mas estamos também inseridos ou tomamos forma, né, de algumas coisas mundanas. E é nesse ponto que Paulo nos alerta aí em Romanos. E João, quando diz em relação ao mundo vos odieis, muitas vezes nossas práticas, ou aquilo que nós cremos, ou aquilo que nós pregamos, somos odiados por isso. Quanta gente, por exemplo, bate, né, assim, é muito duro com as questões de Deus. Quantas pessoas, quantas ações que nós vemos, e parece que nos últimos tempos isso está sendo assim muito evidente, né? Antes poderia até ser um pouco mais velado, mas hoje as pessoas, algumas pessoas que pensam diferente, até mesmo por essa questão assim, todo mundo pode pensar o que quiser, ou todo mundo pode falar o que quiser. Então, por esta razão, até algumas pessoas criticam o Evangelho, criticam as questões de Cristo Jesus, as questões da palavra de Deus tão veementemente que passam até a traduzir de uma forma como o João nos diz aqui. Somos odiados. As coisas de Deus, em alguns momentos, são odiadas, né? Me lembro aqui um certo deputado, não faz muito tempo, ele falando no plenário sobre a palavra de Deus e sobre a Bíblia, e ele disse veementemente que a Bíblia deveria ser rasgada, que a Bíblia deveria ser tirada de circulação, que era algo totalmente absurdo nos tempos de hoje um livro estar na mão das pessoas, etc, etc. Era uma manifestação, naquele momento eu olhei assim, a forma dele falar, né? E a forma com que ele falou, e aquilo me pareceu assim, um discurso de ódio, né? Até me remetia aqui a João. Eu falei assim, puxa vida, realmente, né, João disse, e olha só, está acontecendo, né? E quantas vezes a gente não vê esse tipo de manifestação? Então, se estão nos odiando, se estão odiando as coisas de Deus, realmente as coisas que eles gostam ou que eles seguem são as coisas mundanas. E é isso que nós estamos aqui comentando. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês acerca desses dois versículos. Eles estão grandes aqui, em letras bem grandes, porque eles são temas centrais aí daquilo que nós estamos falando. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Alô, alô? Terra? Acho que todo mundo caiu. Marçal, Fala, Marcos. você está me ouvindo ou não? Sim, claro. E acho que Não é todos que também. está aparecendo aqui que está desligado meu microfone. Não, todo mundo está te ouvindo. Então tá bom. Não, na realidade, nós temos vivido a influência da cultura em nosso meio, né? Muito grande. Os meios de comunicação nos enchem com coisas a todo momento, né? Querendo mudar os costumes, querendo fazer algumas coisas. E realmente nós temos uma luta e uma perseverança para não nos conformarmos com o que o mundo está colocando na nossa porta e na nossa casa, né? Então isso é muito importante. E realmente, se todo mundo está pegando no nosso pé, é porque nós estamos incomodando, mas de uma forma boa, né? Incomodando por questão de estarmos seguindo aquilo que a Bíblia, aquilo que Cristo nos ensinou. É isso daí.
Ok? De uma certa forma, aquilo que você falou, ou seja, se nós estamos incomodando, se a palavra de Deus está incomodando as pessoas, é porque está chegando e se manifestando, né? Então, essa forma como João coloca aqui, né? Se o mundo vos odiar, então estamos certos. Agora, nós precisamos tomar cuidado quando a gente é muito aceito, né? Quando a gente, não por aqueles que vão se converter ao Senhor Jesus, aqueles que são frutos de trabalho e tudo mais, mas quando o mundo aí começa a aceitar muito, né, a gente de uma forma, então nós precisamos ver se nós não estamos moldando ou falando aquilo que o mundo quer ouvir. Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes alguns, eu não estou dizendo com referência a nenhum pastor, estou dizendo que muitas vezes alguns falam o que o mundo quer ouvir. É o que algumas vezes alguns pastores falam assim: aquele pastor ali é meio pastor de modinha, né? Então, se a moda é essa, então vamos lá. Então, esses dias eu ouvi uma live com o reverendo Nicodemos e ele estava falando sobre coaching. Coaching é algo. Ele estava respondendo uma pergunta sobre coaching. E coaching é algo no meio secular hoje bastante evidente. Então você vai ser coaching, se você ser técnico, né? Ou seja, você assim dirigir alguém, conversar com alguém, trabalhar com alguém sobre determinado assunto. E houve uma pergunta para ele se alguns pastores não estavam indo muito para esse lado. E ele foi enfático em dizer, ele falou assim, olha, na vida secular aí, para determinado assunto, pegando um assunto aqui, que é um assunto que eu domino, que é tecnologia e tudo mais. Então, você coach de alguém na área tecnológica. Bom, isso é necessário e tudo mais. Agora, quando alguém pretende ser coaching na área espiritual, na área da palavra de Deus e tudo mais, o pastor Nicodemos levantou a seguinte questão: cuidado para que não seja somente uma modinha, né? Porque muitas vezes, o que ele quis dizer é que, às vezes, muitos coaching estão falando aquilo que o cara que contratou o coaching quer ouvir, né? Porque se ele falar diferente para a pessoa, se ele for duro com a pessoa, se ele falar assim, você precisa mudar nisso, mudar naquilo, etc, etc, o cara talvez, às vezes, esse cara não é bom. Esse cara já perceberam isso? Assim, nossa, ele falou todas as coisas que eu precisava ouvir, etc. Tal. Agora, se você está fazendo uma crítica, se você está falando duro com a pessoa, se você está dizendo assim, você tem que deixar esse vício, meu amigo. Você tem que mudar de vida. Você tem que se transformar, etc, etc. Muitas pessoas podem não gostar. Então, precisamos tomar cuidado se nós não estamos transformando algumas questões culturais em evangelho. Se nós não estamos transformando ou, né, travestindo o nosso evangelho das coisas culturais e das coisas mundanas, porque é moda, porque é bonito, porque vai fazer bem àquelas pessoas que estão no pecado e querem continuar no pecado. Não querem abandonar. Podem até querer uma espiritualidade, uma tranquilidade por pertencer a uma comunidade, uma tranquilidade por dizer, porque meus avós e meus pais foram dessa igreja e eu também sou, e querem ouvir só coisas bonitas ali para elas. Então, esse é o grande perigo, essa é a grande questão que nós temos que refletir muito como cristãos. Isso tem que
ser ponto na nossa vida, nessa questão cultural. Sairmos do mundo, então, essa seria a solução? Irmos aí para cima de uma montanha, viver como eremita, ou então para um mosteiro, se isolar totalmente, mais do que nós estamos agora, né, isolados nas nossas casas, mas fugir de tudo. Ao mesmo tempo que a Bíblia define o mundo de maneira negativa, ela admite que existem coisas boas na sociedade. A despeito da queda, o homem ainda mantém a imagem e semelhança de Deus, porque Deus age de maneira graciosa com a humanidade. Deus age de maneira graciosa com a humanidade. Deus preserva a humanidade, apesar de toda a maldade desse mundo, apesar de toda a maledicência desse mundo. Deus age de maneira graciosa. Então, a pergunta que fica para nós: nós saímos do mundo? Limites. Nós temos que impor limites na nossa vida. Nós temos que impor barreiras daquilo que não convém e daquilo admitindo, apreciando, gostando, somente daquilo que convém. A linha de separação entre o que é lícito ou não. Até que ponto os cristãos podem desfrutar desse mundo? Essa é a pergunta que temos que fazer. Até onde podem tomar parte da cultura secular? São essas questões que nós temos que pautar na nossa vida. E por isso, então, eu acho que agora fica mais claro naquilo que eu estou querendo trazer para vocês e trazer nesse momento onde nós estamos ligando nossa televisão, onde nós estamos vendo as lives, onde nós estamos ouvindo seminários, onde nós estamos ouvindo cientistas, onde nós estamos ouvindo filósofos, onde nós estamos falando pessoas de expressão, pessoas que têm uma expressão, seja musical, seja teatral, seja do cinema, e gostamos dessa pessoa e de repente ela fala algo e esse algo para alguns é idolatrado e para outros, como nós, tem que ser analisado e tem que ver aonde está o limite da apreciação dessa fala que ele está nos trazendo, ou que essa pessoa está nos trazendo, ou que essa manifestação cultural está nos trazendo. Separar as coisas na cultura. Quando, por exemplo, missionários condenam matanças de crianças em tribos indígenas, e tribos indígenas são manifestações culturais de povos e tudo mais, não quer dizer que são contra a cultura. Eles estão condenando matanças de crianças, que isso é condenado na Bíblia. Então você diz, mas é a cultura dela. Não, a cultura dela pode mudar neste ponto. Talvez não mudar a cultura que eles tenham como índios que são, como as diversas manifestações que têm, mas esta manifestação precisa ser aclarada para eles. Quantas coisas na nossa cultura ocidental mudou? Quantas coisas nós fazíamos de errado e mudou? A cultura nossa, ocidental, do nosso povo, do nosso país. Vamos só falar de uma coisa que é dura para qualquer país, mas nós mudamos a escravidão. E imaginem vocês há 200 anos ou mais, né, vivendo no Brasil e morando, né, numa casa onde você tinha escravos. Era uma cultura, era culturalmente aceitável. Hoje é inaceitável. Até mesmo qualquer menção, né, por todas as questões que nós temos das leis aí, né, antirracismo e tudo mais.
Quando criticamos alguns pensamentos evolucionistas de Darwin, Charles Darwin, foi um cientista. Não quer dizer que nós não vemos seu valor na ciência. Darwin teve seu valor na ciência. Aliás, um livro muito interessante para ler é A Origem das Espécies de Darwin. Por quê? Porque Darwin fez uma contribuição assim imensa à questão da ciência e do processo evolutivo das plantas, dos animais, etc, etc, etc. Agora, alguns radicais talvez possam pensar assim, não, mas Darwin disse que o homem é fruto de uma evolução, que veio do macaco e tudo mais. Nem bem isso Darwin disse, que o homem veio do macaco. Então, nós não podemos criticar alguns pensamentos que ele formulou acerca da evolução e que são diferentes daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que Deus nos diz como o mundo foi criado, ou da questão criacionista do mundo, e não evolucionista. Mas, em termos de ciência, as contribuições que ele fez, as observações que ele fez, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né, quando ele esteve no Brasil, quando ele esteve na Amazônia e tudo mais, todas as observações que ele fez, que ele retratou, que ele registrou, são, assim, valores na ciência incontestáveis. Gostar de alguns filmes, e vocês sabem aqui que sempre eu dou exemplo de filmes, né, eu acho que a sétima arte, aí, como é conhecido o cinema, né, ela nos traz reflexões muito boas, né, divertimento muito bom, cantores e atores, ver suas obras, não quer dizer que aprovamos tudo o que eles fazem. Eu já falei para alguns aqui que na questão de rock e tudo mais, eu sou aquilo que o pessoal denomina aí como Beatlemaníaco, né? Beatlemaníaco. Talvez eu não seja maníaco, mas gosto muito da música dos Beatles. Gosto muito das algumas letras, não todas, algumas músicas, não todas, mas gosto deles. Acho que realmente na cultura universal, a contribuição que eles fizeram, seja de ritmos, seja até de forma de música e tudo mais, foi assim bastante grande. Nem por isso eu tenho que gostar de tudo deles. Eu tenho que achar que eles sempre tiveram certo. Principalmente, houve um período lá complicado na vida deles. Uma vida voltada para drogas, etc, 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 que falaram um monte de besteiras, etc, etc. Então, essas questões é o que o cristão, ou essas análises, esses filtros, esses stop, né, que nem nós vimos aqui no slide anterior, é que nós temos que ficar muito atentos. Alguma contribuição? Alguma fala? A única questão aqui das aulas virtuais é que quando vocês fecham o microfone, vocês fecham mesmo, né? Gostaria de alguém falar alguma coisa? É que voltar, às vezes, o microfone demora um pouquinho, Marçal. Não, eu espero, não tem problema. Falando de música, às vezes tem música que você fala, pô, esse cara não podia ter cantado desse jeito, né? Podia ter cantado dessa diferente, né? Exatamente, exatamente. A música é tão boa, né? A melodia, né? O ritmo é tão bonito, mas quando você vê na letra, fala assim, opa, peraí, podia ter uma outra letra aqui, né? Não é verdade? Então, eu não sei quantos lembram aí, na nossa época de mocidade, o Marquinhos talvez vai lembrar, não sei se Elton lembra, mas houve uma música... Sou do outro tempo, Marçal. Você é do outro tempo, né? Mas você não é
tão assim, não, tão diferente, né? Mas olha só, houve uma época que a Coca-Cola fez uma propaganda mundial muito famosa e tinha uma música nessa propaganda da Coca-Cola e que falava assim da vida e na realidade foi uma propaganda feita por uma agência americana muito assim voltada. A letra dela não era nada extrapolador, porque tocava na televisão para famílias ouvirem, etc, etc. Mas havia uma relação com o movimento hippie dos anos 70, né? Então essa música, inclusive, aparecia assim um pessoal com aquelas roupas de hippie, vários jovens, etc, etc. Essa foi a primeira propaganda da Coca-Cola. Depois essa música veio sendo tocada, veio sendo falada. Se vocês procurarem depois no YouTube aí, vocês procurem pela primeira versão do filme, do vídeo, né, que passou na televisão. Então tinha essa relação com o movimento hippie. Bom, os cristãos do Brasil pegaram essa música da Coca-Cola e colocaram uma letra cristã. Virou evangélica depois. Virou uma música evangélica. A música virou evangélica, né? Você lembra uma versão nova. Você lembra como é que era um trechinho da música? Cristo é que Coca-Cola é isso aí, alguma coisa assim, não é? Não, a Coca-Cola, mas eu tô falando Cristo é que é, Cristo é que é, alguma coisa assim. Cristo é que é. Isso, exato. Bom, de uma certa forma, qualquer hora a gente vai achar tanto a versão da música da Coca-Cola, né, cantada no filme e tal. A versão foi dos vencedores, inclusive. Será que foi dos vencedores? A versão acho que foi dos vencedores. Ah lá, a Irani está cantando. Você não quer cantar? Canta para nós, Irani. Eu quero erguer um lar de amor no mundo em que eu estou. O amor que vem da dor de quem na cruz nos preparou. Eu quero erguer um lar no céu em cada coração. A grande paz que Cristo dá a quem lhe derrama. O amor real, um amor real. Real. Só Exatamente. Jesus pode dar. Exatamente. Vencedores, exatamente. cara. Vencedores, exatamente. Bom, a gente vai achar essa coisa, mas é um bom exemplo nessa questão que o Elton falou, ou seja, algumas letras de algumas músicas que nós, assim, gostamos muito, às vezes poderia ter uma outra letra, não há dúvida, né? Não há dúvida. Marçal, sim. E se nós falarmos de filmes, né? O quanto nós nos contaminamos com o mundo ao assistir alguns filmes, né? Hoje você vai assistir filmes, sempre o tema é droga, prostituição, assassinato, vingança, e às vezes eu até levanto e não consigo assistir alguns filmes que são famosos, que todo mundo gosta. Como é isso para o cristão? Não, Dag, você tem toda a razão, e é esse ponto que eu quero fortalecer aqui. Ou seja, o quanto que nós estamos, talvez, nos moldando, tomando forma deste mundo que é tão combatido na palavra de Paulo aos Romanos. Ou seja, nós não podemos tomar forma. Então, a gente tem que separar mesmo essas questões, essas coisas na cultura. Nós temos que separar. Ou se um determinado filme, né, que nem a Dag está trazendo, um determinado filme, é bom, um filme que ganhou o Oscar, tá? Então é um filme recomendado para nós assistirmos. Vamos lá assistir. Em determinados momentos, nós não podemos concordar
com a mensagem que aquele filme pode trazer. Isso nós não podemos. Né? Então, talvez seja até um grande teste para nós vermos se nós não estamos concordando com aquilo, porque se concordarmos, talvez estamos realmente do Em lado... alguns momentos, nós torcemos por bandido. É verdade? É muito louco. Sim, sim. Não, uma série que recentemente, aí, acho que vários assistiram, que foi a La Casa de Papel, aí uma série tão famosa, os bandidos estão lá na Casa da Moeda da Espanha, e em alguns momentos a gente fica torcendo ali para aqueles bandidos, assim, não, essa aqui não pode morrer, eles têm que sair, tem que dar certo deles saírem, alguma coisa assim. Poxa, mas são bandidos, são pessoas que estão lá na casa, né, na Casa da Moeda lá para roubar dinheiro. Então, é realmente um grande desafio, como nós colocamos lá no começo, um grande desafio para o cristão avaliar essa questão. Não podemos sair do mundo, como nós já vimos também, aqui. Também, né, Marçal? A gente vê muito em filme, assim, marido traindo mulher, mulher traindo marido, e a gente vai assistindo, vai achando uma coisa natural, isso acontece mesmo. É uma coisa muito difícil, viu, tudo isso. Com certeza, Dag, com certeza. Como você disse mesmo, Marçal, não tem cultura neutra. Você sempre está influenciando alguém. Então, o objetivo foi sempre com alguma necessidade de influenciar. Não foi só para ser um entra, fica 50 minutos, 1 hora, 2 horas e vai e não mudou nada. Não é esse o objetivo de quem fez o filme. Perfeito, é isso aí. Muitas vezes nós falamos tanto de propagandas subliminares, né? Mas às vezes não está subliminar, não, está direto ali, né? O mundo já está fazendo com que algumas coisas, algumas culturas sejam inseridas ali para nós de forma tão evidente que nós temos que tomar esse cuidado. Então, de novo, não, os 3 pontos aí que nós estamos colocando, os exemplos que nós estamos colocando aqui, isso não quer dizer que nós não valorizemos algumas coisas, mas nem de longe nós podemos nos tomar forma ou deixar de fazer a crítica necessária. Nessa linha aí dos outra coisa que eu quero abordar aqui, Marçal, é que muitos desenhos para crianças também estão trazendo uma mensagem que não é cristã. Né? Então, os pais às vezes deixam agora, pandemia, fica os filhos lá na TV, os pais nem veem o que estão assistindo, e tem desenhos que parecem ser coisa para criança, animação, mas que estão passando mensagens que não são cristãs. Então, é um mundo assim que a gente tem que estar muito atento, porque sem perceber, nós estamos deixando com que o inimigo entre dentro da nossa casa. Sem dúvida, Dag, sem dúvida. Eu tenho até falado, você também que tem netos, eu tenho até falado para os meus filhos aqui, em relação ao meu netinho, até falo assim, toma muito cuidado aí, né? Eu acho que tem que achar realmente alguns desenhinhos, algumas coisas que realmente não passem algumas mensagens tão fáceis aí que o mundo acha trivial, né? Isso não pode ser trivial para nós, não, de maneira alguma, né? Acho que o Wagner ia falar. Wagner? Sim, sobre a aculturação que está havendo em massa do povo, de todos nós, é tão grande que às vezes eu começo a pensar, será que a gente não tem que voltar para os conventos, talvez, e abandonar isso aí? Porque, olha, não está fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a gente pode até refletir sobre isso mesmo. Mas, Wagner, eu te digo assim que o simples fato de a gente achar tão duro e tão difícil, o simples fato de, como a Dag falou, às vezes está vendo um filme e não querer ver algumas coisas, ter vontade de levantar, já mostra a ponta, já mostra a semente plantada em nosso coração por Jesus.
Isso a gente tem que também valorizar. O Com fato da gente ter esse espírito crítico e de, assim, de não se conformar mesmo, de não tomar forma, já mostra que Jesus está no nosso coração. E às vezes até a gente evidenciar isso a outras pessoas, a outros queridos que talvez não estejam vendo dessa forma. Então, o nosso papel também é este. Olha, você gostou daquele filme, mas olha, cuidado, porque ele está trazendo esta mensagem. Ah, mas acho que não. Não, é isso mesmo. Né? Então, o fato de não podermos ir talvez mais para um mosteiro, nós temos que, esse mosteiro nosso, ou essa reclusão nossa, tem que ser na palavra de Deus. Essa reclusão nossa tem que ser nas coisas de Deus. Né? Qual o volume? Voltando aqui o aspecto dessa pandemia que nós estamos vivendo, voltando aos períodos de reclusão. Qual é o volume de coisas de Deus que eu estou vendo, de debates, de seminários, de palavras dos pastores que eu citei lá no começo, isso versus as minhas séries bonitas ou os meus filmes bonitos? Qual é o volume? O que está pesando mais na minha balança de reclusão agora? Se for as paixões mundanas, se for as músicas mundanas, se for os filmes mundanos, eu estou chamando de mundano aquilo que é do mundo, aquilo que não tem nenhum valor cristão ou nenhuma mensagem cristã que possa trazer aí ao nosso coração. Então, se estiver pesando mais esse lado, toma cuidado. Tem que pesar o outro lado. O outro lado é necessário para a nossa vida. Leia a Bíblia e faça a oração, né? A gente diz para as crianças. E ler a Bíblia é ler a Bíblia diariamente. É ouvir de Deus diariamente. Agora, se diariamente eu estou matando a minha série, que tem 430 capítulos, e eu tenho que... nessa pandemia eu tenho que terminar. Então, precisamos ter cuidado, nós cristãos, com essa atitude que nós estamos tendo. Aí nós não estamos fugindo para o mosteiro. E fugir para o mosteiro é isso. É pesar do outro lado, mas na balança as coisas de Deus, as palavras de Deus. E olha, tem cada seminário aí fantástico, cada palavra fantástica das coisas de Deus. De novo, vou repetir aqui e fazer propaganda do nosso Boas Novas às terças-feiras. Semana passada, a visão escatológica das perguntas que o reverendo Hernandes respondeu para nós foi fantástico. Foi fantástico. Foi realmente ótimo. Eu também assisti e fiquei encantada. Pois é. Então, isso é o que a gente tem que procurar. E olha, fácil pegar no YouTube, seguir o reverendo Hernandes, seguir o reverendo Nicodemos, seguir o Der lá da IP Alpha, seguir o lá da Igreja de Pinheiros, seguir a nossa igreja, ou seja, e aí a gente é avisado de tudo que eles estão falando, ou os seminários que eles estão falando, ou as coisas que eles vão falar. Às vezes é durante o dia que eu estou aqui, estou assistindo uma série, pinta uma live com o reverendo Nicodemos. Eu vou assistir com o reverendo Nicodemos, deixo a minha série para depois, ou nem assisto. Então, essas coisas que a gente tem que pesar. Mas, caminhando aqui já para o final da nossa aula hoje. Reformados, nós reformados, em particular, sempre nos mostramos sensíveis às artes, os próprios reformados, e viram nelas alguma manifestação da graça comum de Deus à humanidade. A pintura, a música, a poesia, a literatura. Então, todas essas coisas também foram influenciadas pelas coisas de Deus. Então, tem muita coisa no mundo que a gente vê e que realmente deve ser valorizado. É o que nós temos que colocar também. Aí, eu resolvi colocar aqui para vocês umas fotos de uma pancada aqui, de um montão de artistas internacionais, talvez alguns você conheça, outros não, mas são
bem atuais, um aqui não é tão atual, né? O Michael Jackson aqui já faleceu. Mas outros aqui são bem atuais. Não sei se você gosta deles ou não gosta deles. Eu poderia citar aqui alguns, apontar aqui alguns, como, por exemplo, o Bruno Mars, tem algumas músicas muito boas. A Adele, uma cantora inglesa muito boa. Tem a Taylor Swift, que inclusive é filha de pastor, mas que tem músicas muito complicadas, algumas boas, mas outras complicadas. A Katy Perry também, que é filha de pastor, e tem algumas músicas boas, outras muito complicadas. Enfim, alguns exemplos aqui, né? Para a gente avaliar. Não sei de quem você gosta ou de quem você deixa de gostar. Estou vendo aqui o Coldplay, com músicas muito boas, né? Atuais. Aí, então, não sei. E aí, se passar por os brasileiros, e aqui a grande maioria são sertanejos, e eu pus propositalmente isso, porque na televisão só tem live de sertanejo, a grande maioria, mas alguns cantam algumas músicas aqui que nós cantaloramos também. Né? Tá aqui a Sandy, tem uma juventude aí que adora a Sandy, e até a palavra talvez seja essa, idolatra a Sandy. Ô, Marçal, ontem teve da Anitta, cara. Da Anitta, né? Pois é, eu nem fiquei sabendo, mas... mas, assim, aqui é só para mostrar que quais os que você gosta, quais os que você não gosta, qual música talvez você esteja cantando deles, mas talvez não tenha percebido a letra, ou então cante, mas a letra é muito boa, não tem nenhum problema. Então, aqui, né, o Chitãozinho Chororó, de quase 40 anos, ou mais de 40 anos de carreira, né? Então, são coisas, são exemplos aqui que eu quis colocar para você avaliar, tanto dos internacionais aí quanto dos nossos brasileiros. Um grande desafio, então. O grande desafio que Jesus e os apóstolos deixam para os cristãos foi exatamente esse: estar no mundo, ser enviado a ele, mas não lhe pertencer. João 17, 14 a 18. Nós vamos deixar essa leitura para você fazer hoje. Estar no mundo, ser enviado a ele, mas não lhe pertencer. Isso significa não se conformar com o presente século, mas renovar-se diariamente. Nós já lemos Romanos 12, 2. Implica não ir embora amando o presente século, como Demas, né? Em 2 Timóteo 4, 10. Mas ser sal e luz do mundo, como está em Mateus 13, 16. Ou seja, nós não podemos passar por esse mundo e ser adorador deste mundo, adorador dessas coisas, achar que está tudo bem, achar que não tem problema, se conformar com isso. Nós temos que ser sal e luz do mundo e apontar realmente quais são os problemas que a gente vê naquelas músicas que nós ouvimos, naquelas músicas que são entoadas, naquelas músicas que às vezes nos pegamos aí cantarolando, né? Então, esse é o grande desafio para nós. Os que deixam de levar em conta, por último agora, os que deixam de levar em conta a corrupção humana incutida na cultura e elegem poetas, músicos, artistas e cientistas como seus sacerdotes, transformam a produção dessas pessoas em sacramento e disseminam em tom de evangelização. Tenho visto, às vezes, algumas pessoas que não são cristãs tomarem por verdade absolutas algumas frases de músicas, algumas palavras de filósofos e cientistas atuais, contemporâneos, como verdades. Agora, o pior de tudo
é nós cristãos também acharmos que são algumas verdades, sem embasamento nenhum na palavra de Deus. Só como exemplo, há muito tempo atrás, bem na época desta música, eu tive um amigo que... agora esqueci o nome da música, talvez alguns vão se lembrar aí, mas aquela música da Legião Urbana, Monte Castelo. E ele veio falar para mim, ele não era cristão, e ele veio falar para mim sobre as verdades que tinha aquela música e como o Renato Russo era um poeta, etc, etc. Bom, aquela música tem trecho de Coríntios. Então é uma grande verdade, porque fala do amor, né? Como deve ser o amor. Marcelo, é Oi. baseada na poesia de Camões, que Isso. foi baseada em Paulo. Exatamente, que foi baseado em 2 Coríntios, né? Então eu falei para ele assim, olha, tem duas coisas aí, até falei para ele do escritor, falei assim, olha, é um poeta, como o Renato Russo, você está falando aí dele ser um poeta, mas ele está se referindo ao outro poeta que se referiu à palavra de Deus. Então, até aquilo que nós falamos aqui na nossa aula hoje, né? Que a cultura, ela é influenciada mesmo. Um outro exemplo é um amigo que gosta muito do YouTube, e ele falou para mim um dia assim, que a música que ele mais gostava do YouTube era a 40. Eu falei assim, eu também gosto muito dessa música, porque tem uma letra fantástica. A letra é curta, porque são só os 2 primeiros versículos do Salmo 40. Então, eu falei para ele, eu gosto muito dessa música mesmo, a palavra, e ela é a palavra de Deus aí. Como assim a palavra de Deus? Foi o Bono que escreveu essa música. Eu falei, não foi o Bono, foi o salmista. Então, de uma certa forma, a nossa cultura é influenciada sim, e nós temos que valorizar nesse ponto, né? E nunca tomar aí alguns poetas, músicos, artistas, cientistas como sendo sacerdotes, né? E fazer isso como tom de evangelização. Pessoal, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, diante dessa pandemia aí. Continue assistindo as suas séries, continue assistindo seus filmes, continue ouvindo as suas músicas, continue ouvindo seus artistas prediletos, etc, etc. Mas com muito filtro, com muito limite, pesando na balança se você está realmente fazendo o equilíbrio correto das coisas, para que essa cultura mundana, para que o mundo não, para que nós não nos tornemos forma do nosso mundo. Uma das preocupações muito grandes do Conselho da Igreja, dos pastores e tudo mais, é nesse período de pandemia que já está se estendendo por 60 dias e talvez fique 90 dias, é a gente fazer do nosso povo, o nosso povo continuar a louvar o Senhor, o nosso povo continuar a ler as Escrituras, o nosso povo continuar a receber mensagens. E nós estamos fazendo um esforço todo possível e o impossível, né, vamos chamar assim, para fazer com que isso chegue ao nosso povo que está em casa. Quem assistiu o culto hoje, nós vamos ter mais um drive-thru aí para você dar uma passadinha na igreja, para você pegar lá um prato de feijoada, para você talvez querer ver como está a reforma no templo, mas para você ter esse contato, esse mínimo contato possível, né, com as nossas coisas. E na internet, no YouTube, no Facebook, no Google Meet, aí, nas reuniões de grupo, né? Muitos estão participando, tenho visto o grupo do Cambuí, tenho visto o grupo de Barão Paulini aí, outros também que estão tendo,
participe, esteja presente, balancie isso na sua vida, para que realmente você não tome forma do mundo, né? Nem que seja um pouquinho, nem que seja só um pouquinho. Ok? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Marçal, só para entender, você disse que está tendo drive-thru de feijoada? Quando isso? Vai ser domingo, vai ser sábado que vem, Ni? Ah, tá. 13 de junho, se eu não me engano. Ah, tá. Pensei que fosse hoje. junho. Tá bom. 13 de Obrigadão. junho. 13 de junho. Foi falado no culto hoje, no culto de hoje, Dag. Se você assistiu hoje, não sei se você assistiu ou não, mas Eu aí assisti, o pastor. sim, só que a hora que o pastor acabou de pregar, eu ouvi mais um pouco e saí. Ah, tá. Então. Tem que encomendar a feijoada até dia 10 de junho, com o Eli, com a Arlete, na secretaria da igreja, e aí, com o pessoal que normalmente prepara, né? E para retirar no dia 13. Tá, é isso mesmo. Então, alguém mais gostaria de colocar mais alguma coisa? Marçal? Sim. Posso fazer uma propagandazinha? Claro. Não sou o Hernandes, lógico, mas no meu jeitinho, estou tentando ajudar os pais exatamente nisso que foi comentado hoje, o que as crianças estão vendo. Então, eu sei que alguns já viram as histórias que eu estou contando no Face, agora abri com a ajuda do Rafa, da Raquel, um canal lá no YouTube, tem umas histórias bonitinhas, estou escolhendo umas histórias bem assim, apropriadas, porque realmente tem aparecido muita coisa não apropriada para as crianças. Então, a minha dica aqui é para que os pais, os avós, você passa para o D lá, para o B ver, que o importante é que as crianças vejam essas histórias. São 10 minutinhos, o pai pode assistir junto, as netinhas da Dag assistiram o primeiro, gostaram tanto que se identificaram com os pingos, disseram que elas são os pingos da bagunça. Então, isso que é gostoso de ver. A criança assistiu uma coisa, parece que não, mas elas se identificam com aquilo e vão aprendendo, às vezes, coisas que não devem, né? Então, daqui a pouco eu também contarei algumas do esmilinguido, alguma coisa assim. Então, a gente está procurando ajudar um pouquinho. Então, se os pais puderem lá curtir o meu canal, ver e mostrar para as crianças, principalmente. E até você, se quiser sair um pouquinho dessa pandemia, que eu já chamo até de pandemônio, porque só é só encrenca, curtir 10 minutinhos de uma historinha falando de pingo, falando de amor, de carinho, de coisa, amizade, de família, é gostoso. Então, vamos aproveitar e me ajudar aí lá no... Tá. Não, muito bom, Solange. Eu assisti já, eu acho que assisti o primeiro, se eu não me engano, que você fez, e achei muito legal, muito bom. Eu vi um pedacinho com o B também, o Bernardo, que essa semana o Bernardo está aqui comigo. Então, muito bom. Boa dica aí para todo mundo, né? Quem sabe a gente coloca aí nos grupos, né? Coloca aí o canal na classe nossa, nas outras classes aí, então vale a pena, sem dúvida. Já coloquei. Qual é o canal? Tá. Ô, Marçal. Oi. Lembrando também, aí voltando um pouquinho, né? Quantos que, na sua mocidade, ou alguns que não ouviram Bonnie M cantando o Salmo 137, né? Sim, sim. Solange, parabéns pelo trabalho, está muito legal, eu tenho visto. E, Marcelo, obrigado pela aula. Eu só queria lembrar, então ficamos marcados para o último domingo de junho, a sua aula especial. Então, se você quiser começar a fazer sua propaganda... Eu vou me comprometer se eu fizer a propaganda, mas tudo bem. Na última semana de junho, que vão ser aulas especiais, nós vamos ter uma classe só, né, Marcos? É isso? Isso, no último domingo de junho, nós teremos uma classe só e nós vamos repassar aí para o... Essa é a primeira mão para o pessoal, né? Então,
a gente vai falar sobre um tema interessante, bem atual, que é um pouco essa questão dessa polarização política e, de uma certa forma, o que o comunismo, o socialismo, o que ele tem a ver com nós cristãos, né? Ou seja, se ele tem a ver ou não tem a ver. Então, essa é a grande questão que a gente vai trazer. E até o que a cultura está fazendo, né? Exato, exato. Valeu, então, gente. fica aí. Obrigado, um abraço para todo mundo aí, viu? Um abraço. Vamos terminar nossa aula, então, orando. E eu vou pedir... Marcelo, Oi, fala, Wagner. Eu gostaria que você me incluísse no grupo do WhatsApp da escola. Ok, Wagner. Ok. Eu não sei se eu tenho o seu contato, mas você me manda um WhatsApp. Eu vou escrever Qual o seu aqui. telefone? Eu vou escrever meu telefone aqui, ó. 19 99811 4455. Tá aí no chat da classe, tá ok? Ok. Tá ok. Aí obrigado. você me manda um WhatsApp, eu te incluo. Tá ok, muito obrigado. Boa Alguém aula. mais? Ô, Marcão, tudo bem aí, chefe? Tudo bem aí, chefe? Aqui, ó. Tudo Fala, bem, Eladio. pode falar. Tudo certinho aí? Tudo certinho. Estamos indo bem, graças a Deus, né? A participação tão boas nas classes, sim. Eu vejo que deu uma queda